Padrão é tudo aquilo que se repete. Nosso pensamento também vem, muitas vezes, de forma padronizada. E existem o padrão negativo de pensamento. Esse padrão negativo de pensamento, ele nos adoece. Ele é tão forte, ele é tão rápido, que em fração de segundos a pessoa consegue visualizar uma catástrofe na cabeça dela, né? Então, não existe evidência dessa catástrofe, mas para ela é sério, é forte, causa mal-estar no dia a dia e gera adoecimento mental. Então, o que são padrões negativos, né? São pensamentos distorcidos da realidade, pensamentos pessimistas, pensamentos que prejudicam o seu dia a dia, o seu bem-estar, a sua saúde mental. Essa catástrofe, ela é tão real para você que fica difícil você conseguir olhar para as evidências. A situação, ela mostra evidências de que não é assim, não deve acontecer assim, não vai se desenrolar assim. Então, você não consegue pensar dessa forma. O que precisa fazer? Começar a entender que, olha, eu tenho um padrão pessimista negativo de olhar para a vida e é assim que os meus pensamentos acontecem. Então, eu preciso começar a dar comandos diferentes para os meus pensamentos, senão, como eu disse outro dia, eles vão se tornar monstros, né? Eles vão ficar muito grandes e você aí pode chegar a uma crise geral de ansiedade, pode chegar a uma crise de pânico, que é algo muito difícil, muito ruim, que você dá entrada no hospital com a certeza que você está tendo um infarto, que você vai morrer. E por que isso acontece? Porque quem é pessoa que tem esse padrão negativo de pensamento, ele exagera na consequência negativa, normalmente, né, de forma exagerada, e o cenário que ele antecipa é sempre o pior possível. Então, se eu for viajar, o ônibus ele não vai só sofrer um acidente, eu vou morrer nesse acidente. As coisas não vão acontecer direito. E como eu vou dando asas a esse pensamento negativo dentro desse padrão pessimista, sempre o cenário é catastrófico. Então, normalmente, você lida com catástrofes. Se for uma notícia de, olha, você precisa fazer um exame, né? Parece que tem um cisto aqui. Pronto, não é um cisto, é um câncer, eu vou morrer de câncer de mama. É nesse nível que nós estamos falando. Então, nós estamos falando, sim, de muita dor, de muito sofrimento, porque é adoecida a maneira de ver, de sentir, de perceber, distorcida e que faz escolhas e decisões, então, em cima desse negativismo, desse pensamento pessimista e catastrófico. Uma outra forma, né, de padrão negativo é aquele padrão tudo ou nada, 8 ou 80. Então, não consegue estabelecer nuances entre 8 e 80, entre tudo ou nada, entre branco e preto. Ou seja, existe cinza entre o branco e o preto, e vários tons, né? Vários tons de cinza. Mas a pessoa com essa dificuldade, que tem um padrão negativo de pensamento, ela não consegue, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado. Quais as alternativas que existem nesse meio de caminho? Para essa pessoa não existem alternativas, tá? É 8 ou 80, é aquele tipo de pessoa que você fala, meu Deus, é só dessa forma. Então, se os outros estão olhando ou observando essa pessoa, normalmente eles estão pensando a meu respeito coisas ruins, coisas negativas, nunca coisas construtivas. Você percebe o tamanho do problema, né? Que é um padrão de pensamento, de sentimento e, obviamente, de comportamento que essa pessoa vai ter sempre do lado pessimista, negativo, que traz uma série de consequências ruins para a vida dela, para o dia a dia dela. Um exemplo, ela tem a regra dela, né? Ela é muito rígida. Então, supondo, ela fez uma vez um processo seletivo e naquele processo seletivo ela não foi bem sucedida, ela não foi aprovada.
Então ela é aquela pessoa que ela vai falar assim, não vou prestar? Para que eu vou prestar esse concurso? Eu não passo mesmo. Mas ela fez isso lá com 18 anos, ela já está com 30, 35, 40 e ela continua dentro dessa rigidez e desse negativismo. Então é nesse sentido que prejudica muito a vida e o dia a dia dessa pessoa. Ou seja, apenas um único evento é suficiente para que ela sempre tenha decisões baseadas naquele único evento, né? Sobre a viagem, uma vez ela viajou e houve um acidente, pronto, ela nunca mais vai entrar num ônibus porque existe acidente e pode acontecer, e se ela tiver, a culpa é dela. E essas pessoas, elas trazem muita culpa para o dia a dia. Tudo é culpa. Se ela fez, ela se sente culpada. Se ela falou, ela se sente culpada. Se ela deixou de fazer, ela se sente culpada. Se ela deixou de falar, ela se sente culpada. Então, é muita culpa para lidar o tempo todo. Isso também dificulta a saúde mental. Por quê? Porque nós não estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio requer você olhar para a situação e olhar para as evidências. Então, o que confirmam as suas hipóteses ou o que não confirmam, né? É possível acontecer? Sim, por esse motivo, ou não. E aí você poder, dentro dessa racionalidade, desse equilíbrio, tomar a melhor decisão. Então, fazer uma construção, né, de uma perspectiva mais positiva do mundo ao seu redor é possível e necessária. Por quê? Porque aí você vive de uma maneira mais equilibrada. Coisas ruins acontecem, inclusive acontecem a pessoas boas, mas existe um equilíbrio na maneira de você olhar e lidar com tudo isso. Essa condição, né, é uma reformulação do seu pensamento de forma mais realista, de forma mais equilibrada, baseado em evidências, aumenta o número de alternativas de você interpretar essa realidade, não só de maneira negativa. Lembra do 8 ou 80? Tem 9, 10, 11, 12, 15, 25, 38, 40, ou seja, aumenta a condição de interpretação da realidade. E dentro do 8 e do 80, você vai ter muitas alternativas e você vai conseguir daí escolher a melhor. Então, para um pouquinho, presta atenção em você, veja se você é uma pessoa que vive sempre olhando a vida, os fatos, as situações de forma negativa e comece a trabalhar com você para fazer a substituição disso, lembrando que é esforço, persistência, consistência, dedicação, que vai fazer com que mude esse teu padrão de pensamento, sentimento e comportamento. Assim, o que eu desejo? Essa transformação, que você tenha pensamentos positivos, esses pensamentos positivos tragam a você o bem-estar que você merece e que você alcance através dessa transformação de pensamento o tão merecido sucesso e a sua qualidade de vida seja excepcional. Se você gostou, curte, compartilhe. Beijo!